paz do Senhor Jesus, que bênção de Deus. Hoje aqui está um dia chuvoso, uma tarde chuvosa, fria. Deus é maravilhoso, Deus só dá o que é bom. Mesmo sem a gente merecer, Ele só dá o que é bom. É por isso que a palavra dele diz, Jesus ele falou, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim dá muito fruto. Toda árvore que está em mim dá muitos frutos. Porque Deus, o meu Pai, é o agricultor. Toda árvore que estiver em Jesus dá fruto. Frutos bons. Frutos de união. Mas tem pessoa, meus amados, que tem se criado num lar sem a disciplina de Deus. Não sabe educar os filhos. Não é educado, não tem a disciplina do Senhor Jesus. Mas aprendeu com a educação do mundo. Educação essa que você vive de todas as formas, do jeito que você quer. E a vida não é assim. Por isso que muitas pessoas, às vezes, estão no relacionamento, em qualquer circunstância da nossa vida, pode ser uma amizade. E muitas das vezes, o que acontece? Tem pessoas, tem mães, tem pais, que por não ter tido a disciplina verdadeira de Deus, não ensina os esposos a amar as esposas, fazer os que agrada a ela, e vice-versa, as filhas também, amar os esposos, respeitar em todos os sentidos da vida e toda maneira de viver. Muitas das vezes não tem o conhecimento de Deus, vive numa religiosidade que não serve para nada, porque não aprendeu nada. Porque a gente só aprende a ser certo, ser correto na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem se separa de pai, deixa o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois em uma só carne. Então tem que ter concordância, tem que amar a esposa, dar atenção, o marido a mesma coisa, a esposa a mesma coisa. Mas às vezes tem pais e mães que não, querem os filhos debaixo de suas asas, falando mal das esposas, não quer ver os filhos felizes, as filhas felizes. Acontece muito disso e é o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque não tem o temor de Deus. Então, são pessoas egoístas que só querem para elas. Só querem atenção para elas, mas para os outros nada. Então essa árvore aí não dá frutos bons, só dá frutos maus. Porque não está em Jesus. São ramos secos, caídos. Mas aqueles que dão frutos bons, aqueles que falam a verdade, doa quem doer, aqueles que querem passar a instrução do ensinamento de verdade de Deus, mostrando como é que se vive, esse sim é nascido de Deus e está em Jesus. E dá frutos bons, frutos de falar bem das pessoas, frutos de cada um viver a sua vida, não ficar falando mal um dos outros, cada um viver nas suas casas, cada um ter o seu jeito, o seu horário de fazer cada coisa. Mas as pessoas não estão vivendo dessa forma. As pessoas estão vivendo na disciplina, uma educação falsa, religiosa, mas não na educação de Jesus. Porque Jesus ele ensina que os pais devem fazer com que as filhas e os filhos amem suas esposas e seus filhos amem, e as suas filhas amem seus maridos. E dê atenção, dê o devido valor um para o outro. Mas o que é que a gente hoje em dia vê?
As pessoas, por causa de ganância de dinheiro, querem, muitas das vezes, que os filhos se casem com alguém que tenha dinheiro do que uma pessoa que é humilde, que não tem dinheiro, mas que respeita. Então, essas pessoas são árvores más, árvores que não dão frutos bons. E Deus vai pesar a mão sobre essas pessoas. Deus vai pesar a mão, porque é essas pessoas que não querem nada com Deus de verdade, não temem. Diante da sua cabeça, pensa que Deus não existe para puni-la. Então, meus amados, veja que maravilha. É tudo Deus que faz isso, ó. Uma maravilha dessa. Porque Ele é a videira verdadeira, Ele é quem dá vida ao mundo. E se a gente precisamos de paz e de vida, a gente tem que estar em Jesus. Fazendo bem, falando bem. Não é com confusão, nem com contenda, nem com inveja, nem com ódio, não. E nem fazendo as pessoas se separar umas da outra, não. Tem que ter união. A disciplina de Deus, ela é rigorosa. Ela não é do jeito que o mundo ensina. Que é cada um pro seu lado. Se deu certo, deu. Se não deu certo, não deu, não. Com Deus não é assim. A disciplina de Jesus é união para toda eternidade, para sempre. E é isso que as pessoas não estão tendo, porque elas não são disciplinadas na presença de Deus, na palavra de Deus. Então, meus amados, que maravilha, né? Vamos estar junto de Jesus, aprender com a palavra do Senhor Jesus. Vamos falar a verdade, doa quem doer. Porque se alguém é perseguido pela verdade, por falar o que é a verdade, por falar o que é direito, então nós estamos andando no caminho certo. Mas se nós estamos fazendo as coisas contrário à palavra de Deus, estamos sendo bajulados pelas pessoas que fazem coisa errada, e a gente diz, você está certo, fulano, ciclano, isso assim, que é comprado por presente, por coisas que o mundo oferece, então a gente não está na verdadeira palavra de Deus. Se a gente não é perseguido por a gente fazer o que é bom, mas é aplaudido pelas pessoas pelo que elas mesmas fazem de errado, pelo que elas acham que está certo, mas diante de Deus está errado, então elas não são perseguidas, porque o errado ele não vai ser perseguido. Perseguido só vai ser aquele que está na palavra de Deus e que quer as coisas certas. Jesus anda no caminho da santidade, Jesus anda no caminho direito, em toda a nossa maneira de viver. Mas as pessoas preferem viver sendo iludidas, sendo falsas, mentirosas, e não querem vir para a luz de Deus, para serem salvas. Então veja, meus amados, que tempo a gente está chegando. Nos finais dos tempos, é a volta de Jesus que se aproxima. As pessoas não querem de verdade o amor de Deus, mas querem sim viver uma vida de falsidade, de mentira. Antigamente as pessoas idosas tinham uma reverência, um temor tanto à palavra de Deus, tanto a Deus, que vivia as senhoras e os senhores, cada um para seu lar. Cada um vivia dos seus afazeres, não tinha esse negócio de estar falando da vida dos outros, não tinha esse negócio de colocar as noras, os filhos contra os filhos, contra os genros, mas hoje em dia é o que a gente vê. Então essas pessoas já estão declarando por si só, são filhos das trevas, porque ainda não têm o conhecimento da luz, que é a verdade da palavra de Deus. E o amor de muitos vai se esfriar, porque a cada dia que os escolhidos de Deus vêm pregar a palavra, para o Espírito Santo convencer essas pessoas que elas estão erradas, e no céu só entra aqueles que fazem a vontade de Deus, tudo certinho, então elas vão perecer nos seus pecados e viver a sua vida atormentada no lago do fogo do enxofre. Porque elas não querem o que é bom. Não desejam o que é bom para o próximo, não desejam nem o que é bom para os seus próprios filhos. A verdade é essa. A verdade a gente tem que dizer, a gente tem que falar. Porque hoje em dia a gente não vê família de verdade. Hoje em dia a gente vê uma máscara de falsidade no mundo inteiro. E os nossos inimigos é aqueles da própria nossa casa.
Assim falou Jesus e assim está acontecendo. Por isso, meus amados, se queremos vencer, temos que falar a verdade, doa quem doer. Pregar a verdade sempre. Ser perseguido pela verdade sempre. Porque foi por isso, por esta causa, que o Senhor Jesus veio ao mundo trazer espada e não paz, como ele falou. Então, meus amados, que maravilha, que bênção de Deus. Inacabar os homens ainda diz alguma coisa. Quando chove, atribui que vai chover, choveu por causa disso, daquilo outro, de outros deuses que não tem nada a ver. Mas não quer dar glória ao único verdadeiro Deus. Se esconde debaixo das suas imundícias, dos seus pecados, da sua falsidade, mas não quer dar glória a Deus devido como ele é merecedor. Então, meus amados, vamos cada dia mais se aproximar de Deus. Pela palavra, para que a gente seja árvore limpada pelo Senhor Jesus, para que a gente dê fruto de bondade, de justiça e de verdade, porque o mundo, ele por si só já está destruído, com as suas malícias, com os seus enganos, e com as suas falsidades, e com as suas ilusões, e o povo está abraçando, porque eles amam mais as trevas do que a luz. Então é isso aí, pessoal, meus seguidores do Senhor Jesus. Esta foi a palavra de hoje. Vamos ser sal, o sal da terra, luz para a humanidade, para as pessoas que estão vivendo nas trevas, estão vivendo na ilusão, na mentira, e não querem se converter, se consertar diante de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados. E agora já está chegando aqui uma chuva abençoada do Deus maravilhoso, altíssimo e poderoso. Toda a honra e toda a glória. Viva para todo sempre o nosso Deus, hoje e para todo sempre. Amém.